Fala, Danilo. O Abel ele tem essa questão desde o começo, desde sempre ele teve, né? Não é que foi agora, não é que ele ganhou e ficou metido, essas coisas que fala, né? Não, ele sempre foi assim, né? Desde o começo ele tinha algumas convicções e muitas vezes essas convicções acabaram dando resultado, né? Não à toa ganhou o que ganhou. Mas eu também estou morrendo de vontade de ver Paulinho e Vitor Roque juntos. O Paulinho jogando como um segundo atacante, pelo amor de Deus, não como um ponta. Isso é o que eu espero. E o Vitor Roque podendo desencantar, né? Porque o Vitor Roque já começa 11 jogos, nenhum gol, sendo que o coitado teve 2 gols anulados por 1 milímetro, que é um negócio surreal, né? Que não tivesse VAR ele estaria com 2 gols, mas enfim, é o que vivemos hoje em dia. O Abel é esse cara, né, Massini? Ele não cede a nenhum tipo de pressão, foi mudar o Felipe Anderson de lado porque o Veiga machucou, e às vezes tem um técnico que eu já ouvi alguém falando, eu vejo tanto programa que eu já não lembro quem falou isso, que tinha um técnico das antigas que falava que Deus escala, e que no final foi Deus que deu uma ajudada nesse caso, acho que foi o PVC que tem dessas, né? Que foi Deus que ajudou o Abel a mudar um pouco desse conceito do Veiga, com o Felipe Anderson lá pela direita, o Estevão um pouco mais centralizado. Eu acho que a hora que ele colocar o Paulinho e o Vitor Roque, ele vai ver. Agora, o que me intriga, o Massini, é que eu acho que o Paulinho ainda não está em condições de jogar 45 minutos. Porque não é possível que ele não tenha feito esse teste ainda. A única coisa que me explica ele não ter jogado é que ele não está em condições físicas, porque não é possível que o Abel não faça esse teste se o cara tiver condições físicas. Não sei se tem alguma explicação tática por trás da prancheta aí que o Léo pode trazer pra gente, mas fisicamente, para mim, é a única coisa, porque senão ele teria que ter jogado pelo menos 45 minutos já, né? O cara já tá há muito tempo já bem. E outra, ele entra bem nos jogos, cara. Ele entra, e o Palmeiras, e eu não sou contra isso aqui antes de qualquer coisa, hein? Mas o Palmeiras é um time que troca muito a bola, vai de um lado para o outro, procurando, esperando o adversário ter um desajuste ou alguma cobertura errada e aproveita o espaço. Não sou contra, é um modelo que, beleza, tá dando certo. Mas quando o Paulinho entra, você vê que ele é mais incisivo, é o cara que tenta mais ir para cima, para dentro dos caras. E aí muda um pouco o ritmo do jogo. E isso eu acho muito bacana. Então eu não sei, eu acho que a única explicação na minha cabeça para ele não ter sido testado ainda mais de 45 minutos, ou pelo menos 45 minutos, é a explicação física. Muito bem, a Dani está mandando aqui o seguinte, ó, todo mundo adora questionar as escolhas do Abel, mas também já tivemos muitos exemplos de que depois de um tempo ele tinha razão. O Dudu está aí para provar isso, né? Aliás, você pode já pedir desculpa para a Leila e para o Abel Ferreira no caso do Dudu, porque de fato eles tinham razão e muita razão. O Vitor Morial pergunta qual é a situação do Paulinho, alguém sabe de fato? A situação é boa, ele já está à disposição, entendeu? Pode sentir uma coisinha ou outra, mas eles estão bem, o Paulinho está bem, tá à disposição. Léo, eu queria te ouvir a respeito da entrada do Paulinho, porque o Abel deu uma das coletivas dele, ele posicionou a Paulinho e Facundo pelo lado esquerdo. E tem essa entrada do Vitor Roque como ponta esquerda, que teve um motivo para ele colocar o Vitor Roque lá, que não era bem jogar pela ponta esquerda, né? Ele falou sobre isso na coletiva. Eu queria que você explicasse para nós, por favor. Então, Massa, eu acho importante. Tiveram muitas críticas, né, a respeito de como entrou o Vitor Roque, de como entrou o Paulinho depois desse último jogo, mas eu acho importante a gente diferenciar o que o Abel faz ou tenta fazer, independente da ideia ser boa ou não, mas o que ele tenta fazer no decorrer de um jogo, por causa do contexto do jogo, e o que ele pensa como ideal para o jogador no encaixe dele dentro do Palmeiras. O Paulinho é um cara que foi usado nesse último jogo um pouco mais atrás, né? Quase como um 10 ali. Muito porque o Palmeiras já tinha Vitor Roque e Flaco Lopes, também não adiantaria de nada você jogar o Paulinho lá para frente também e ter os 3 afundados lá na última linha do adversário. Então o Paulinho acaba tendo que dar uns passos para trás para ajudar a construir, e foi bem fazendo isso. O Paulinho é um cara que o ideal ele tá sempre perto do gol, por causa dessa objetividade que o Danilo falou. Mas dá para ver que ele é um cara que
tem qualidade para achar um passe, para dar uma pifada. Primeiro lance dele, ele coloca a bola com a mão na cabeça do Flaco Lopes, né? Naquela cabeçada que tira a A tinta bola da trave. passou isso aqui, né, cara? Passou isso Exato. aqui. E ainda tem um outro lance que ele disputa a bola dentro da área, toca para o meio. Enfim, o Paulinho, os 3 jogos que ele entrou, ele foi bem nos 3 jogos. Contra o Corinthians ele quase faz gol, contra o Inter ele quase faz gol e agora contra o Bahia também. Então, até respondendo o que o Danilo falou, realmente eu acredito que seja físico mesmo. Ele não tá jogando. E o Vitor Roque, até esse último jogo contra o Bahia, ele tinha jogado mais como centroavante único, né? Como o camisa 9 do time. Só que como o Palmeiras estava correndo atrás do placar, acho que até vale discutir se o Palmeiras deveria correr tão desesperadamente atrás do placar nesse segundo jogo contra o Bahia, mas como o Abel estava querendo a vitória, e o Bahia estava cada vez se fechando mais no segundo tempo, o Flaco vinha de gols, vinha de boas partidas, o Abel opta por manter o Flaco. E quando você mantém o Flaco e coloca o Vitor Roque, você passa a usar 2 centroavantes e você acaba precisando ter um centroavante para fixar os zagueiros e outro para tentar aproveitar melhor os espaços, que no caso seria o Vitor Roque. Eu até acho que o posicionamento, a movimentação do Vitor Roque nesse último jogo, ela começa de um jeito e termina de outro, sabe? Ele começa abrindo um pouco mais para receber com o Piquerez, e com o passar do segundo tempo, o Palmeiras vai se mandando mais para cima, vai buscando mais o gol, o Piquerez passa a jogar mais espetado e jogar mais o Vitor Roque para dentro, que na minha visão é o ideal. O Vitor Roque mais para dentro, mais perto do gol. Acho que ele aberto na ponta esquerda passa longe do ideal. Mas eu acho que é uma coisa mais de contexto do jogo mesmo. Eu não acho que o Abel pensa nisso para o Vitor Roque dentro do Palmeiras. Eu acho que é mais porque o Palmeiras buscava o resultado contra o Bahia. E pensando agora mais para frente, o ideal realmente seria usar o Vitor Roque como esse 9, né, esse centroavante do Palmeiras, e o Paulinho como segundo atacante, como o Danilo falou, podendo cair para os lados, podendo recuar para ajudar a construir. Era isso que ele fazia no Atlético Mineiro. Não era um cara que ficava preso na ponta, nem que ficava preso no meio. Era um cara que jogava em dupla com o Hulk e tinha essa possibilidade de cair para o lado para poder trazer a bola de frente como um ponta, ou de atacar a área como um centroavante, ou de recuar e participar da construção como um meia. E na minha visão, o jeito que o Palmeiras tem jogado ultimamente, pelo menos nessa sequência, encaixa o Paulinho nessa função. Eu acho que é uma questão. Assim que ele tiver 100% fisicamente para começar um jogo, acho que é só colocar, não tem muito mistério. E aí, Lavieri, você acha que o Abel vai fazer isso amanhã? Acho que não, hein? Não, acho que amanhã não. Eu acho que ele vai até ter algum tipo de precaução amanhã também por conta do gramado. Ele já reclamou, o Mikael machucou lá, né? Então eu acho que ele vai ter um certo tipo de precaução. Eu não espero, pelo menos para amanhã, que ele faça isso, mas é inevitável que em algum momento ele faça esse teste, né? É inevitável. Então eu tô também. Eu não sei. Depois que ele jogou com o time titular na altitude, eu fiquei pensando, será que ele vai poupar contra o Ceará? Vai tentar jogar as fichas aqui em São Paulo, segurar o resultado por lá? Eu estou bastante curioso para saber qual vai ser a estratégia do Abel nessa sequência, porque não para, como a gente já viu, como você já mostrou na tarja aí embaixo, não para, não tem folga. Talvez a folga é jogar com o Bolívar dentro de casa, você pode, de repente, jogar com o time um pouco mais abaixo, ainda mais se o Palmeiras conseguir um bom resultado contra o Cerro fora de casa, mas, putz, é uma sequência e tanto, eu estou bem curioso para saber a escalação de amanhã. Falando nisso, o Márcio vai fazer a live do Palmeiras lá de Assunção, no Paraguai, na semana que vem. Chão del Paraguai! É isso aí. Então, estaremos acompanhando. Vamos acompanhar o Palmeiras lá em Assunção. A Dani está dizendo, poxa, que se não corresse atrás do resultado, jogasse pelo empate, né? Estariam todos chiando ainda mais, Dani. É verdade. Só que tem horas, na minha visão, que o Palmeiras precisa ter um pouco de cabeça, né? Não dá para sair que nem, né, atacar que nem todo mundo,
vai, desespero, né? E aí a defesa fica toda bagunçada e a coisa entorta, né? O Danilo está assistindo Arsenal e PSG, já está 1-0 pro PSG, não é isso, filho? Boa, garoto, é isso aí. Boa. Vamos que vamos nessa. Será que o Evangelista joga poupando o Rios? O Evangelista também é outro que precisa de uma sequência, né? Começou, fez um jogo bom, aí deu uma parada. Eu vou dizer para vocês, o jogo contra o Ceará é uma equipe de respeito, tem que respeitar, claro, sempre respeitar o adversário, mas é possível você mexer e mexer bastante, né, no time para enfrentar o Ceará no primeiro jogo da Copa do Brasil, até porque tem o segundo jogo ainda em casa. Esse conceito que o Danilo falou que está curioso, o Evangelista entrega o que de diferente do Rios, ô Léo? É um 8 de uma característica diferente, né? O Rios é um 8 mais de chegada, de ultrapassagem, de drible. É um cara que vai mais, às vezes, abrir para o lado, para quem tiver do lado vir para dentro, seja o Felipe Anderson, seja o Estevão. E o Evangelista é um 8 mais construtor, né? É um 8 que tem mais passe, que gosta de ver mais o jogo de frente, que vai pisar também na área para finalizar. E eu acho que entra muito naquilo que eu tinha falado, Massa, são jogadores que você troca na escalação e você não vê exatamente como o Palmeiras está poupando o Rios, que é o seu titular. Pelo menos eu não vejo dessa forma. Eu acho que são dois jogadores que você troca, o time não perde, muda a característica, mas o time, você não fala, pô, o Palmeiras está entrando com 8 reserva, ou o Palmeiras está entrando com 8 pior. Não, acho que são dois jogadores de um nível parecido, com características diferentes, e que são bons para você ir trocando. Jogou o Rios agora, pode jogar o Evangelista contra o Ceará, depois o Rios joga contra o Vasco, ou joga o Evangelista para ganhar uma sequência, enfim, eu acho que acaba entrando muito nisso. E são duas armas interessantes para CT, porque às vezes um jogo pede uma coisa, outro jogo pede outra, né? Muito bem, o Isaac Ribeiro está dizendo que Massini, queria a cabeça do Abel, que o ciclo havia terminado, que eu sou um picareta, um palmeirense fajuto, atrás de like. Valeu, Isaac, muito bem, você deve ter visto um clone meu, porque tudo que eu não falo é exatamente isso que você falou. Bom, tudo bem, vai nessa que eu ia falar do Juqueri, mas é uma coisa velha. É muito velho. Meus caros, é o seguinte, ô Léo, você tem ido ao Allianz Parque, não? Eu fui na estreia do Brasileirão contra o Botafogo, foi a Hum, última vez que eu fui. Mas confesso beleza. que as minhas idas têm ficado cada vez mais raras. Muito por causa do trabalho também, Claro, mas claro. também pelo preço. O Marcos está dizendo aqui, ó, o Léo do Análise O Verdão, próprio. sou fã do trabalho dessa equipe, melhor análise tática da mídia brasileira. É isso mesmo. O Vitor está dizendo que eu nunca falei isso, mas. Ai, ai. E vamos nessa. Bom,